Olha, é bem provável que em algum instante aí na sua casa ou na casa dos seus pais, talvez até com um pouco de poeira, tenha uma Bíblia de estudo. Aquele livro imenso, pesado, cheio de notinhas de rodapé, mapas e artigos. A gente tende a ver esse objeto como uma ferramenta de fé, e claro, ele é isso também. Mas o convite aqui hoje é para a gente olhar para ele de uma forma um pouco diferente. Não como devotos, mas como analistas. Vamos tratar a Bíblia de estudo como um fenômeno histórico, editorial e teológico. O nosso objetivo é basicamente desmontar essa ferramenta peça por peça para entender de onde ela veio, como ela funciona por dentro e por que, séculos depois de ter sido inventada, ela ainda tem um impacto tão gigantesco no mundo todo. E para fazer essa jornada, a gente vai se apoiar na análise de vários historiadores, pastores e teólogos que pensaram muito sobre o assunto. Vamos juntos descobrir a história fascinante que se esconde por trás das notas de rodapé. Para a gente entender a alma, a essência da Bíblia de estudo, a gente precisa voltar no tempo, lá para o epicentro de uma revolução que sacudiu o mundo, a Reforma Protestante. O teólogo R.C. Sproul captura o espírito daquela época de forma perfeita nessa paráfrase do pensamento de Martinho Lutero. Pensem comigo na audácia dessa ideia no século XVI. Por mais de 1000 anos, a interpretação da Bíblia foi monopólio da igreja, do clero. A Bíblia era um livro em latim, muitas vezes literalmente acorrentado aos púlpitos, completamente inacessível para a pessoa comum. E aí chegam Lutero e os reformadores defendendo uma ideia radical, a do sola scriptura, só a escritura, e a do sacerdócio de todos os crentes. O que isso significava na prática? Que cada pessoa, o sapateiro, o ferreiro, a dona de casa, tinha não só o direito, mas o dever de ler e entender a palavra de Deus por conta própria. Agora, Lutero não era ingênuo. Ele sabia do risco gigantesco que isso envolvia. Sem o controle de uma autoridade central, o caos de interpretações poderia reinar, e de certa forma reinou. Mas para ele, o risco de alguém interpretar errado era um preço que valia a pena pagar. O perigo muito maior não era a má interpretação, era a ignorância. O fundamental era que todo mundo tivesse a chance de ler. E essa ideia, essa aposta radical na capacidade do indivíduo guiado pelo Espírito, é a semente de tudo que a gente vai analisar aqui hoje. Agora vamos dar um salto de quase 500 anos no tempo e milhares de quilômetros de distância. Pensem na cena. Estamos em 2007, em Bogotá, na Colômbia. Quem conta essa história é Burke Parsons, um editor de uma revista teológica. Ele estava numa conferência, conversando com um grupo de pastores locais. Um deles, com orgulho imenso, mostrou a Parsons a sua ferramenta de trabalho. Ou melhor, a sua biblioteca teológica inteira, uma cópia já bem gasta da Bíblia de Estudo MacArthur em espanhol. Parsons, que estava acostumado a ter estantes e mais estantes de livros, ficou impressionado. Mas o verdadeiro choque veio em seguida. Ele descobriu que aquele livro não era de um pastor só. Aquele único exemplar era compartilhado entre 4 pastores. Eles tinham um esquema. Cada um ficava com a Bíblia por 3 meses do ano. E nesses 3 meses, eles tinham que preparar todos os sermões e todos os estudos bíblicos para o trimestre seguinte. Era a única ferramenta deles. Comentários, dicionários, teologias sistemáticas, tudo isso era um luxo que eles nem sonhavam em ter. Aquela Bíblia de estudo era literalmente o seminário deles. E essa história tira a nossa discussão do campo teórico e a torna real, visceral, global. Ela nos lembra que enquanto a gente discute aqui a história e a metodologia, para muita gente ao redor do mundo, isso inclui muitos lugares aqui no Brasil, essa ferramenta não é um complemento, é o fundamento. Então, este aqui vai ser o nosso roteiro. A gente vai seguir uma trilha bem lógica. Primeiro, vamos entender por que o estudo aprofundado é essencial. Depois, a gente vai ver a origem histórica da primeira grande ferramenta para isso. Vamos traçar a evolução dela até hoje, aprender o manual de uso, vamos abrir a caixa de ferramentas para ver como ela funciona por dentro e, por fim, entender o seu propósito global. Vamos começar? Seção 1. Por que estudar? Antes de a gente analisar a ferramenta em si, a gente precisa entender o problema que ela quer resolver. E segundo R.C. Sproul, o problema central hoje em dia é uma desconfiança, quase uma aversão a uma palavra específica, doutrina. Essa é a pergunta que, de acordo com Sproul, ecoa em muitos lugares hoje. Sabe aquela ideia de que doutrina é uma coisa fria, acadêmica, que só serve para causar divisão, de que ela não é essencial para uma fé que se quer prática, relevante, sincera? O pensamento é mais ou menos assim. Vamos focar no amor, na prática, em fazer o bem. Esses detalhes teológicos só servem para brigar e criar muros. Muitos acabam defendendo uma fé mais focada na experiência, no sentimento, na ação social e enxergam a doutrina como um esqueleto sem vida, algo ultrapassado. Mas Sproul vai argumentar que essa visão, além de ser um equívoco fundamental, é até perigosa. A resposta que Sproul dá para essa questão é um verdadeiro soco no estômago dessa espiritualidade mais moderna. Ele argumenta que a Bíblia não é, primariamente, um livro de histórias inspiradoras, ou um manual de autoajuda, ou um código de ética. Na sua essência, a Bíblia é um livro de doutrina.
Afinal, a palavra doutrina vem do latim doctrina, que significa simplesmente ensino. A Bíblia é o ensino de Deus sobre as questões mais importantes da vida. Quem é Deus? Quem somos nós? Qual o nosso problema? Qual a solução? Como a gente deve viver? Então, tentar separar a vida cristã da doutrina na visão de Sproul é como tentar separar a natação da água. É impossível. A vida cristã é uma vida vivida em resposta ao ensino, à doutrina de Deus. Portanto, rejeitar a doutrina não é escolher uma fé mais pura ou prática, é, no fim das contas, rejeitar o conteúdo da própria Bíblia que se diz seguir. E qual é o objetivo final de todo esse ensino, de toda essa doutrina? É só para a gente ter as respostas certas numa prova de teologia? Sproul nos leva a um dos momentos mais íntimos e profundos dos evangelhos, a oração de Jesus pelos seus discípulos na noite antes da sua morte. Ele pede ao Pai, santifica-os na verdade. Santificação é o processo de crescimento espiritual, de ser moldado, transformado à imagem de Cristo. E qual é o agente, o meio pelo qual essa transformação acontece? Jesus não deixa dúvida. A tua palavra é a verdade. A conexão é direta, inegável. O crescimento espiritual não acontece num vácuo de sentimentalismo. Ele está diretamente ligado ao nosso entendimento e à nossa aplicação da verdade de Deus, que está revelada na sua palavra. Ou seja, o estudo da doutrina não é um fim em si mesmo. É o meio que Deus estabeleceu para o fim último, que é a nossa transformação. O objetivo, então, não é ter uma cabeça cheia de fatos, mas uma vida transformada pela verdade. Bom, resumindo esta primeira e fundamental sessão, a gente estabeleceu que essa desconfiança moderna com a palavra doutrina nasce de um mal-entendido sobre o que é a fé e sobre o que é a própria Bíblia. A Bíblia é, por definição, um livro de ensinamentos, e o processo de amadurecimento espiritual, que a Bíblia chama de santificação, está totalmente ligado ao nosso engajamento com esses ensinamentos, com a verdade de Deus. Se isso é verdade, então qualquer ferramenta criada para nos ajudar a entender melhor essa doutrina não é um luxo acadêmico para poucos. Ela é, na verdade, uma resposta a uma necessidade espiritual que é universal e fundamental. Estabelecida, a gente pode agora investigar como a primeira grande resposta para ela surgiu na história. Seção 2. A origem histórica. Agora que a gente viu a necessidade, vamos à resposta. A gente volta para o século XVI, naquela Europa em chamas por causa da Reforma, para conhecer a mãe de todas as Bíblias de estudo, a revolucionária Bíblia de Genebra. O cenário, como nos descreve o historiador Stephen Nichols, é a cidade de Genebra na década de 1550. Sob a liderança de João Calvino, a cidade suíça tinha virado uma espécie de capital internacional do movimento protestante, um refúgio para quem fugia da perseguição religiosa na Europa. E um grupo de refugiados em particular se destacou, vindo da Grã-Bretanha. Eram os chamados exilados marianos, teólogos e estudiosos brilhantes que fugiram da Inglaterra e da Escócia para escapar do reinado de Maria I, a filha de Henrique VIII. Maria era uma católica fervorosa e ficou conhecida como Maria a Sanguinária, Bloody Mary, por causa da sua campanha brutal para reverter a reforma inglesa, queimando protestantes na fogueira. Esses homens, incluindo figuras como o famoso John Knox, encontraram abrigo em Genebra, e Calvino, que era conhecido pelo seu rigor e por não gostar de gente parada, rapidamente colocou essa turma toda para trabalhar num projeto que mudaria a história. O resultado desse esforço todo, publicado em 1560, foi a Bíblia de Genebra. E ela foi muito, mas muito mais do que só uma nova tradução da Bíblia para o inglês. Stephen Nichols a identifica, sem a menor dúvida, como a primeira verdadeira Bíblia de estudo da história. A genialidade dela, sua característica mais revolucionária, foi ter combinado pela primeira vez num único livro o texto sagrado com um conjunto completo de auxílios de estudo. E o mais importante, ela não foi projetada para o teólogo na sua torre de marfim. Ela foi pensada para a pessoa comum, para o artesão na sua oficina, para a família reunida em volta da lareira. As inovações da Bíblia de Genebra foram tão revolucionárias que a gente sente o impacto delas até hoje. Primeiro, foi a primeira Bíblia em inglês a usar o sistema de divisão em versículos numerados, que tinha sido criado por um impressão francês chamado Robertus Stephanus, poucos anos antes. Isso pode parecer bobagem hoje, né? Mas pensem no impacto. De repente ficou incrivelmente mais fácil citar, referenciar, debater passagens específicas. Segundo, e o mais importante de tudo, ela trazia milhares de notas de estudo nas margens. Essas notas explicavam palavras difíceis, esclareciam contextos históricos e, de forma bem direta, davam interpretações teológicas a partir de uma perspectiva calvinista. Terceiro, ela era quase um produto multimídia para a época. Tinha mapas da Terra Santa, ilustrações de objetos do tabernáculo, tabelas de referência cruzada, era um tesouro de informação. E por último, um detalhe técnico que foi uma revolução social.
Ela foi impressa em letras mais legíveis e em formatos menores, mais baratos, até de bolso. Isso a transformou de um livro de púlpito preso na igreja num livro pessoal, para ser carregado, lido e estudado em qualquer lugar. Resumindo esta sessão, a Bíblia de Genebra foi um verdadeiro divisor de águas. Não foi só uma tradução melhor. Foi um paradigma completamente novo de como as pessoas podiam interagir com o texto bíblico. Ela transformou em realidade o princípio da reforma do sacerdócio de todos os crentes ao dar ao leitor comum as ferramentas para um estudo autônomo e profundo. Se a Bíblia era um cofre que guardava as verdades de Deus, a Bíblia de Genebra foi a primeira chave forjada e distribuída em massa para que todos pudessem abri-lo. Ela se tornou a Bíblia de William Shakespeare, de John Bunyan, dos puritanos que foram para a América no Mayflower. A influência dela na formação do mundo de língua inglesa e do protestantismo global é simplesmente incalculável. Seção 3. A evolução da ferramenta. O que começou lá em Genebra com aquele grupo de exilados não parou por ali. O conceito evoluiu, se diversificou e, como aponta o Stephen Nichols, essa evolução teve altos e baixos, momentos de brilhantismo e outros bem problemáticos. Vamos traçar essa trajetória até chegar nas prateleiras das livrarias de hoje. Essa linha do tempo nos mostra os principais marcos. A de Genebra, em 1560, foi a pioneira, sem discussão. 51 anos depois, em 1611, surge a famosa versão King James. Um detalhe fascinante é que o rei James I da Inglaterra mandou fazê-la em grande parte como uma reação à Bíblia de Genebra. Ele simplesmente odiava as notas de Genebra, que ele achava politicamente subversivas por exemplo, questionarem o direito divino absoluto dos reis. Por isso, a King James original foi publicada por decreto real, sem nenhuma nota de estudo. Com isso, o conceito de Bíblia de estudo ficou meio que adormecido por quase 300 anos. Ele só renasceu de forma espetacular em 1917, com o lançamento da Bíblia de Estudo Scofield, que virou um fenômeno editorial sem precedentes. Muito tempo depois, em 1985, a NIV Study Bible tentou criar uma obra mais ecumênica, mais neutra teologicamente, e em 1995, a New Geneva Study Bible, que depois se tornou a Reformation Study Bible, marcou um retorno consciente e intencional às raízes de 1560. A gente precisa parar um momento na Bíblia Scofield. Ela é um ponto de virada, um caso sério. O sucesso dela foi astronômico. Nichols conta que ela vendeu mais de 2 milhões de cópias em poucos anos e praticamente salvou a prestigiada editora Oxford University Press da falência durante a Grande Depressão. Mas, ao mesmo tempo, ela gerou enormes controvérsias teológicas. A principal crítica era que as notas dela não só explicavam o texto, elas o dominavam. Tinha uma piada na época que dizia que se lê a Bíblia em inglês da esquerda para a direita, a hebraica da direita para a esquerda e a Scofield de baixo para cima. Ou seja, as pessoas liam primeiro a nota do C. Scofield e depois liam o texto bíblico através das lentes daquela nota. Ela foi a grande responsável por popularizar um sistema teológico muito específico, o dispensacionalismo, no mundo todo. E algumas notas eram teologicamente bem problemáticas, como uma famosa em João 1,17, que parecia ensinar que a salvação no Antigo Testamento não era pela graça, uma visão que contradiz o ensino cristão histórico. Pensem nisso, um sucesso tão grande que salvou uma editora, mas tão criticada que diziam que as pessoas liam de baixo para cima. A Scofield mostrou o poder imenso, para o bem e para o mal, que essas notas podem ter. Depois do sucesso estrondoso da Scofield e mais tarde da NIV Study Bible, o mercado explodiu, a porteira abriu. Nichols descreve isso como um verdadeiro frenesi editorial. Numa contagem formal em 2015, ele achou mais de 100 tipos diferentes. Hoje, esse número é muito maior. Se alguém entrar numa grande livraria hoje, vai ver uma prateleira inteira, uma verdadeira montanha delas. Existem bíblias de estudo para cada denominação, luterana, wesleyana, pentecostal. Bíblias temáticas, focadas em arqueologia, em apologética, em aplicação pessoal. E o fenômeno mais recente, as Bíblias de afinidade, segmentadas para nichos de mercado. A Bíblia do pescador, a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do executivo. A Bíblia de estudo virou um produto de consumo, refletindo a lógica de segmentação do mercado moderno. E para a gente ter uma ideia de até onde essa tendência de mercado pode chegar, Nichols nos dá um exemplo que seria cômico se não fosse trágico. A Revolve Bible, uma bíblia para meninas adolescentes, com capa e diagramação de revista de moda. Entre o texto de Gênesis e Apocalipse tinha sessões com dicas de beleza, quizzes e entrevistas com garotos sobre assuntos importantes. E ele cita esta pérola de sabedoria encontrada ali como resposta a uma pergunta sobre casamento. Nichols usa esse exemplo para marcar o que ele chama de nadir, o ponto mais baixo do fenômeno. O momento em que a busca desesperada por relevância e apelo de mercado parece ter esvaziado completamente o propósito original da ferramenta, que era o estudo sério e profundo do texto sagrado.
Concluindo nossa jornada histórica, fica bem claro que a chave forjada lá em Genebra passou por uma evolução longa e complexa. O conceito nasceu como uma ferramenta teológica robusta e se transformou num gigantesco fenômeno de mercado. A gente viu que diferentes Bíblias são veículos para diferentes sistemas teológicos, às vezes de forma muito explícita. E essa explosão do mercado nos deu, por um lado, obras de altíssima qualidade acadêmica e teológica, mas por outro, produtos que são, na melhor das hipóteses, bem superficiais. A consequência inevitável de tudo isso é que uma responsabilidade enorme foi transferida para o consumidor, para o leitor. Hoje, mais do que nunca, escolher e usar uma Bíblia de estudo exige discernimento, pesquisa e um senso crítico bem apurado. Seção 4. O manual de uso correto. Essa necessidade de discernimento nos leva direto para esta seção. Com tantas opções nas prateleiras e com o poder de influência que a gente já viu que essas notas têm, como é que se usa essa ferramenta do jeito certo? Vamos abrir o manual do usuário, com base nas orientações do pastor e teólogo Joel R. Beeke. Beeke nos oferece um guia prático bem direto com regras claras. Primeiro, o que não fazer. A principal armadilha é ler de cabeça para baixo, ou seja, dar mais autoridade para as notas no rodapé do que para o texto bíblico no topo da página. As notas são um comentário, não o texto inspirado. Elas são servas, não mestras. O assistente, não o chefe. Segundo, não desligue o cérebro. Não caia na tentação de ler um versículo, ler a nota e pensar, pronto, entendi, passando para o próximo. As notas devem ser um trampolim para sua própria reflexão, não um substituto para ela. Terceiro, e isso é crucial, não deixe que o estudo individual substitua a participação na igreja e a audição da pregação. E por fim, a armadilha do orgulho. Não use o conhecimento adquirido para se sentir superior aos outros. Agora, o que fazer? Use as notas como um bom dicionário ou enciclopédia para entender palavras, costumes, passagens difíceis. Use-a para fazer um estudo profundo e sistemático de um livro bíblico de cada vez. Use os recursos, como as referências cruzadas, para investigar temas e doutrinas ao longo de toda a Bíblia. E o mais importante, transforme o estudo em comunidade. Discuta o que aprendeu com sua família, com amigos, no pequeno grupo da igreja. Beeke vai além e propõe um método. Digamos que alguém queira estudar a carta aos Romanos. Como fazer? Passo 1. Comece lendo o artigo introdutório sobre Romanos na sua Bíblia de estudo. Isso vai dar o contexto essencial. Quem escreveu, para quem, por quê, quais são os temas principais. Passo 2. Antes de mergulhar nos detalhes, leia a carta de Romanos inteira, de uma só vez, como se estivesse lendo uma carta normal. Faça isso umas 2 ou 3 vezes para pegar o fluxo do argumento de Paulo. Passo 3. Agora sim, comece a estudar lentamente, um capítulo ou uma seção por vez. E aqui vem o pulo do gato, o passo 4, que é a regra de ouro. Leia a passagem bíblica primeiro, lute com ela, medite sobre ela, faça suas próprias perguntas. Só depois de fazer esse trabalho, vá para as notas de rodapé. Assim, as notas vão servir para confirmar, corrigir ou aprofundar seu entendimento, e não para dar a resposta pronta. Passo 5. Use os recursos extras, como os mapas, para traçar as viagens de Paulo. E por fim, passo 6, sempre termine se perguntando: ok, o que isso significa para a minha vida hoje? Então, o resumo desta sessão é simples, mas vital. O uso correto da chave é tudo. Uma Bíblia de estudo é um auxílio, não um atalho. É um guia de viagem, não um teletransporte. Ela foi projetada para nos levar mais fundo no texto, para enriquecer nossa meditação e para complementar, jamais substituir, a disciplina do estudo pessoal e a participação na vida e no ensino da igreja. Usada corretamente, com humildade e método, é uma bênção imensa. Usada de forma preguiçosa ou arrogante, pode se tornar um obstáculo para o verdadeiro conhecimento. Seção 5. A caixa de ferramentas. A gente já viu que ela é uma ajuda, um auxílio. Mas como exatamente ela ajuda? O que as notas de rodapé realmente fazem? Agora vamos abrir a caixa e examinar as ferramentas que estão lá dentro usando a ótima analogia de Justin Taylor. A pergunta que nos guia aqui é eminentemente prática. O apóstolo Paulo instrui seu discípulo Timóteo a ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Como as notas de uma boa Bíblia de estudo nos ajudam a fazer isso? Justin Taylor argumenta que elas fazem isso, nos oferecendo fundamentalmente 3 tipos de ferramentas para a interpretação correta do texto. A primeira ferramenta na caixa é a história. Uma boa nota preenche o abismo de milênios que nos separa do mundo bíblico. O exemplo que Taylor usa é brilhante. A carta à igreja de Laodiceia em Apocalipse 3. Jesus os acusa de serem ricos e autossuficientes. Uma nota de estudo nos informa que Laodiceia era um centro bancário riquíssimo. Eram famosos por uma lã negra valiosa e por uma escola de medicina que produzia um colírio famoso.
Eles eram tão orgulhosos que quando um terremoto devastou a cidade, eles recusaram a ajuda financeira do Império Romano e reconstruíram tudo com recursos próprios. Saber disso dá um peso e uma ironia cortante à crítica de Jesus. A segunda ferramenta é a exegese, que é a arte de extrair do texto o significado que o autor original pretendia. Taylor continua em Laodiceia. Jesus diz que eles são mornos e que preferiria que fossem quentes ou frios. Por séculos, a interpretação comum é que quente é estar fervoroso por Deus, frio é ser um incrédulo e morno é ser indiferente. Mas a exegese revela algo muito mais profundo. Uma nota nos explica que a cidade vizinha de Hierápolis era famosa por suas fontes termais medicinais, água quente e útil. A outra vizinha, Colossos, era conhecida por suas fontes de água pura e refrescante, água fria e útil. Laodiceia não tinha fontes. Sua água vinha por um aqueduto e chegava na cidade morna, cheia de minerais, inútil. A metáfora de Jesus não é sobre fervor, mas sobre utilidade. Ele está dizendo que aquela igreja era espiritualmente inútil. Percebem como isso muda tudo? A terceira ferramenta é a teologia. Ela nos ajuda a conectar uma passagem com a grande história da Bíblia. O exemplo de Taylor é Colossenses 1,15, que chama Jesus de o primogênito de toda a criação. À primeira vista, isso pode ser lido como se Jesus fosse o primeiro ser criado por Deus, que é a base da heresia ariana. Uma boa nota teológica vai nos proteger desse erro, explicando que no contexto bíblico, primogênito frequentemente se refere não à ordem de nascimento, mas a status, soberania, o direito do herdeiro principal. A nota nos salva de um erro teológico gravíssimo. Esses exemplos ilustram a diferença crucial entre dois termos que todo estudante sério da Bíblia precisa conhecer: exegese e eisegese. A palavra exegese vem do grego e significa extrair de. É o processo de ler o texto para tirar dele o significado que o autor original queria comunicar. É uma postura de humildade. Exegese é o oposto. Vem do grego inserir em. É quando nós inserimos no texto as nossas próprias ideias, nossas agendas, nossos preconceitos. É fazer o texto dizer o que nós queremos que ele diga. A diferença é simples e profunda. Exegese é escutar o texto. Exegese é falar por cima dele. Uma boa Bíblia de estudo é, em essência, um curso prático de exegese, nos treinando para fazer a primeira e nos alertando contra a tentação da segunda. Resumindo essa sessão, a anatomia da ajuda que uma Bíblia de estudo oferece não é um monte de fatos aleatórios. É um kit de ferramentas bem estruturado, projetado para resolver os 3 principais desafios de um leitor moderno ao ler um texto antigo: a distância histórica, a complexidade do significado e a necessidade de ver como as partes se conectam ao todo. As notas nos dão contexto, história, clareza, exegese e coerência, teologia, nos equipando para uma leitura mais fiel, mais profunda e, no fim das contas, mais transformadora. Seção 6. O propósito global. Ok, já entendemos a necessidade, a história, o manual de uso e a mecânica da ferramenta. Mas, no fim das contas, para que serve tudo isso? Qual é o objetivo final desse estudo todo? Nesta última sessão, a gente vai ampliar o foco do indivíduo para a missão coletiva da igreja, conectando o estudo pessoal ao propósito global. O teólogo John MacArthur nos convida a reler as últimas palavras de Jesus a seus discípulos, a famosa Grande Comissão. Muitas vezes, a gente foca na ordem de fazer discípulos de todas as nações. Mas MacArthur argumenta que o verbo principal, o coração do mandato de Jesus, está no ensino. A tarefa não é apenas converter pessoas, mas ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso muda a perspectiva. A Grande Comissão não é só um mandato evangelístico, é um mandato educacional. A missão da igreja não é só proclamar, mas instruir. E, logicamente, para se poder ensinar todas as coisas que Jesus ordenou, é preciso primeiro aprendê-las. Para poder discipular alguém, é preciso primeiro ser um discípulo, um estudante diligente da palavra. O estudo sério não é, portanto, um desvio da missão. É o combustível para ela. E quem recebeu essa ordem de ensinar? Só os 11 apóstolos, a elite ideológica da época? MacArthur argumenta que não. Ele aponta para a evidência bíblica, especialmente em 1 Coríntios 15, onde Paulo menciona que uma das aparições de Jesus ressurreto foi para este grupo, mais de 500 seguidores de uma só vez. A tradição sugere que foi nesse encontro que a Grande Comissão foi dada. A implicação disso é enorme. A ordem de estudar e ensinar não foi dada só a um pequeno grupo de líderes, foi dada a centenas de crentes comuns. Isso democratiza a responsabilidade. O dever de se aprofundar na palavra para poder compartilhá-la com outros não é só para pastores, missionários ou professores de seminário, é para todo cristão.
E a perspectiva do pastor Victor Cruz, lá da Cidade do México, aterrissa essa teologia na nossa realidade do dia a dia, especialmente para nós na América Latina. Ele conta a própria história. Quando era um jovem líder, sua primeira e única ferramenta para preparar estudos bíblicos era uma simples Bíblia de referência. Ele destaca um desafio que nós aqui no Brasil conhecemos muito bem: a relativa escassez de bons recursos teológicos traduzidos para o nosso idioma em comparação com o mundo de língua inglesa. Mas o ponto mais forte dele é uma crítica àquela atitude que às vezes se disfarça de piedade, que diz: eu não preciso de comentários ou bíblias de estudo, eu só preciso da Bíblia e do Espírito Santo. Ele diz que isso que parece humildade pode ser o contrário, uma forma de arrogância que despreza séculos de dons de ensino que o próprio Espírito Santo deu à sua igreja, através de mestres estudiosos cujas vidas foram dedicadas a entender e explicar as Escrituras. Ignorar esses recursos é como dizer ao Espírito: obrigado, mas eu não preciso dos dons que o Senhor deu aos meus irmãos. Para resumir esta última sessão, a Bíblia de estudo não é o destino final, mas um mapa para a jornada. Ela não é um fim em si mesma. Seu propósito último, segundo a perspectiva que a gente explorou, é equipar cada crente para fazer a sua parte na grande comissão. É uma ferramenta forjada para distribuir a chave do entendimento bíblico para o maior número de pessoas possível, como aqueles 4 pastores em Bogotá, capacitando-as não apenas a entender a palavra para benefício próprio, mas a vivê-la de forma coerente e, crucialmente, a ensiná-la a outros, em suas famílias, comunidades e até aos confins da terra. Bom, chegamos ao final da nossa análise. Vamos só recapitular a jornada que fizemos. Começamos com R.C. Sproul estabelecendo a necessidade fundamental de nos importarmos com a doutrina. Depois, com Stephen Nichols, viajamos no tempo para testemunhar a invenção da primeira chave, para o estudo leigo, a Bíblia de Genebra. Em seguida, traçamos a evolução desse conceito, que resultou em muitas chaves diferentes, o que nos exige um bom manual de uso, que aprendemos com Joel Bick. Com Justin Taylor, abrimos a caixa de ferramentas para entender a mecânica da chave, com suas ferramentas de história, exegese e teologia. E, finalmente, com MacArthur, Parsons e Cruz, entendemos a missão, que o propósito de ter essa chave não é guardá-la para nós, mas usá-la para equipar outros na tarefa global de fazer discípulos. E para encerrar, fica aqui uma pergunta para nossa reflexão. A gente vive na era da informação instantânea, do conhecimento superficial, buscamos respostas de 30 segundos no Google, consumimos conteúdo em clipes cada vez mais curtos, lemos só as manchetes. Nesse contexto cultural, qual é o lugar e o papel de uma ferramenta como a Bíblia de estudo? Uma ferramenta que, por sua própria natureza, é um ato de rebeldia contra a superficialidade. Ela não oferece atalhos, ela exige tempo, concentração, esforço. Ela nos convida a um estudo lento, a uma meditação profunda, a um trabalho diligente. Talvez hoje mais do que nunca, o maior valor dessa ferramenta não esteja só nas respostas que ela pode nos dar, mas no próprio processo que ela nos convida a empreender. O processo de desacelerar, de pensar profundamente e de nos engajarmos de forma séria e transformadora com a verdade. Muito obrigado.